E hoje, nessa noite, nós aqui, que estamos aqui da Assembleia de Deus de Petrópolis, em Magé, nós estaremos meditando para a família, um texto para a família. Eu vou falar nesta noite, dando continuidade ao estudo que começamos, a palavra que ministramos na semana passada. Você que quiser ouvir, que desejar ouvir, a primeira parte desta mensagem está lá no nosso canal do YouTube. Você pode acessar ali, Assembleia de Deus de Petrópolis, em Magé, que você vai ter acesso à primeira parte desta mensagem. E hoje nós estaremos na parte 2 desta mensagem, que é muito importante para a sua vida. E se você não ouviu a primeira parte, não há problema, esteja atento a esta segunda parte, que vai ser bênção de Deus, porque eu quero continuar falando sobre a relação pais e filhos. Então fique bem atento, porque esta palavra ela é direcionada a pais e filhos, em especial os pais, mas os filhos também que estão aí podem estar ouvindo esta palavra, que é bênção de Deus, é palavra de Deus para a nossa vida, e eu tenho certeza que Deus há de falar aos nossos corações. Nós precisamos pensar, enquanto você vai localizando Colossenses capítulo 3, versículo 20, é importante pensar que a palavra de Deus nos dá instruções valiosíssimas para a família. Então fique bem atento ao que Deus deseja falar com você nesta noite. Colossenses capítulo 3, versículo 20 e 21 diz assim: Vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Tá? Então preste atenção nesse primeiro versículo. Paulo escreve aos filhos e diz: Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Ou seja, isto agrada a Deus. Em contrapartida, a desobediência dos filhos desagrada a Deus. Versículo 21 é o texto que eu quero me deter nesta noite. Vós pais, agora ele direciona a palavra aos pais, papai e mamãe. Vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então Paulo escreve para os pais de pais: não irriteis a vossos filhos, para que eles não desanimem. Tá bom? Então vamos orar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, uma vez mais na noite deste dia, nós estamos diante da Tua poderosa palavra. E hoje nós queremos uma vez mais falar aos pais que aqui estão nos ouvindo, Senhor. E aqueles que ainda hão de ouvir através do canal do YouTube, através do Facebook. Senhor, que o Senhor ministre esta palavra aos nossos corações, que possamos crescer nesta noite para a glória do Teu nome, e que o Teu nome seja glorificado em tudo, meu Deus. Esta é a oração que nós fazemos a Ti nesta noite, em o nome de Jesus, amém. Pode se sentar, queridos. Eu queria pedir a sua atenção, você que está aqui nos assistindo aqui nessa noite, cultuando a Deus conosco, e você que está no Facebook participando do culto desta noite, eu queria pedir a sua atenção, porque nessa noite eu quero falar para os pais. Eu tenho uma palavra de orientação aos pais. É importante pensar, né, Fernanda, que os filhos quando nascem, eu não sei, mas eles não vêm com um manual do fabricante, né? A gente compra um produto eletrônico, ele vem com um manual, e a gente pega o manual, e naquele manual tem todas as informações, como a gente deve proceder com aquele equipamento novo que adquirimos. Com os filhos não funciona assim. Eles não vêm com um manual. Você não vai, nunca vi alguém dizer que um filho chegou com um manual, não vem. E na caminhada os pais vão aprendendo a orientar os seus filhos. E nós temos um livro que nós chamamos de Bíblia, a Palavra de Deus, que é o grande manual de orientação para pais, para mães, para filhos, para filhas, para avós, para avó. Ei, nós temos este livro, é o manual de Deus para a nossa vida.
E eu quero nessa noite exatamente pensar com você que está nos assistindo aqui, que está cultuando a Deus conosco nessa noite, à luz da Bíblia. Quero meditar com você sobre os pais, né? O texto diz: pais, não irriteis a vossos filhos. Então os pais têm uma grande responsabilidade com seus filhos. E é sobre essa responsabilidade com os filhos que eu quero falar nesta noite. Então não deixa ninguém correr, tá bom? Fique seguro, seu esposo, a sua esposa aí, porque hoje aperta o cinto aí, porque Deus vai falar conosco de uma forma muito poderosa, tá? Então vamos pensar sobre a responsabilidade dos pais, porque Paulo escrevendo, deixa na tela aí, diz: vós pais não irriteis a vossos filhos. Ou seja, Paulo está exigindo dos pais uma atitude, responsabilidade. Eles têm a função de não permitir que os filhos venham desanimar. Há uma responsabilidade sobre os pais, e essa responsabilidade é divina, vem de Deus para nós. Nós temos a responsabilidade de criar os nossos filhos, e nós precisamos aprender com Deus como criar os nossos filhos. Alguém está me entendendo? Pode dizer glória a Deus aí. Então nós temos essa responsabilidade. Então prepara aí, porque eu quero falar, e a Gabriela vai me ajudar, porque hoje eu vou fazer uso de alguns textos da Bíblia para nós, para a nossa meditação nesta noite. A primeira coisa importante que eu quero destacar para os irmãos que estão aqui e para os irmãos que estão no Facebook é: pais. Pais, e quando eu me refiro a pais, no termo no plural, estou me referindo a pai e mãe. Pais devem nutrir. Ouça isso. Além do corpo, a alma dos filhos. Anota aí, porque é de Deus para a tua vida. Pais devem nutrir, além do corpo, a alma dos filhos. Bom, a primeira coisa que eu quero pensar com você, que nós como pais, nós temos uma responsabilidade de alimentar os nossos filhos, né? Desde cedo, já bebê, as mães amamentam seus filhos. A partir dali nós temos que cuidar desta alimentação balanceada, sadia para os filhos. É nossa responsabilidade como pais nutrir os nossos filhos, cuidar da alimentação. Não é sobre isso que eu quero falar, ainda que isso seria muito importante tratar aqui nessa noite, sobre a alimentação dos filhos, né? Tem filhos que estão sendo muito mal nutridos, fisicamente falando, né? Mas não é sobre isso que quero falar. Eu não quero tratar hoje sobre aspectos físicos, ainda que é importante os pais estarem atentos à alimentação dos seus filhos. O que você tem dado ao seu filho para comer? Nós precisamos estar atentos a isso, mas deixe isso para uma outra hora. Então nós precisamos alimentar os nossos filhos, precisamos cuidar bem da higiene deles. Nós precisamos, somos nós pais que orientamos nossos filhos a higiene pessoal, a tomar o banho, né? Nós ensinamos nossos filhos a se limparem após ir ao banheiro. Nós ensinamos nossos filhos a escovar os dentes. Somos nós pais que temos essa responsabilidade de cuidar dos filhos, de orientar os filhos. Então percebe a responsabilidade dos pais com relação à vida dos filhos. Mas eu quero pensar com você não nos aspectos físicos hoje. Eu quero pensar com você aqui nesta noite como está a nutrição da alma e a higiene da alma dos nossos filhos. Segura essa aí, porque vem de Deus. Então nós temos que pensar no seguinte: não apenas no corpo físico, mas como está a nutrição da alma do meu filho, da minha filha, e como está a higiene da alma do meu filho e da minha filha. Será que eles estão limpinhos? Bem nutridos espiritualmente falando? E quem é responsável por essa nutrição espiritual? A igreja? Não é a igreja, não é o pastor, não é a escola dominical. Nós contribuímos, mas quem tem que nutrir espiritualmente o seu filho, quem deve ser o sacerdote do lar, é a mãe e o pai e a mãe, que devem ser o sacerdote e nutrir essa criança espiritualmente falando. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. E é perigoso porque as pessoas e muitos pais estão terceirizando isso.
tá? A educação, tanto a educação ética, moral, quanto a espiritual. Isto é perigoso. Não fuja da tua responsabilidade, meu querido pai que está me assistindo, minha querida mãe que está me assistindo. É sua responsabilidade nutrir esta menina, nutrir este menino espiritualmente. Com o que, pastor? Com a palavra de Deus. Tem muitos jovens, adolescentes e crianças desnutridos espiritualmente. E por que eles estão desnutridos? De quem é a culpa? É da igreja? Não é da igreja. É do pastor? Não é do pastor. É da professora da escola dominical? Não é da professora da escola dominical. A culpa da desnutrição espiritual de muitos jovens, adolescentes e crianças está em casa. Não tem alimento espiritual em casa. Falta nutrição espiritual. Filhos desnutridos na alma. Por isso a gente encontra tantos jovens com tantas crises. Porque estão desnutridos na alma. E não apenas isso. Não apenas a alma está desnutrida, mas também está suja. Está faltando a higienização desta alma. E muitos pais estão com os filhos em casa, com a alma desnutrida e suja, e não percebem isso. Meu Deus, isso é muito forte. Não sei se alguém está me entendendo, não sei quem vai ficar comigo aqui nesta noite, mas tem coisas muito interessantes para nós estudarmos. Olha o que diz Gabriela, põe na tela aí para mim, por favor, vamos começar então. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 22. Provérbios, capítulo de número 22. Eu não sei se as pessoas vão gostar deste estudo de hoje, mas eu confesso para vocês que não me importa se você vai gostar. O que importa aqui é a importância desse estudo para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, né? Mas importa agradar a Deus, o dono da palavra, do que agradar os homens. Possa ser que nem todos vão ficar muito satisfeitos com o que eu vou falar aqui nesta noite. Mas eu acho que quem é ovelha recebe, quem é ovelha se alimenta. Quem é ovelha vai receber este alimento de Deus. Provérbios capítulo 22, abra sua Bíblia por favor. Versículo de número 6, acompanhe comigo aí o que diz o texto. Olha o que diz o texto. Versículo de número 20, capítulo 22, versículo 6 diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então quem é que tinha que instruir o menino, a criança, seja um homem ou mulher, a criança, no caminho? Os pais. Era responsabilidade, e é responsabilidade dos pais instruir a criança. Ei, preste bem atenção. Olha as verdades que nós temos nesse texto. Instrui o menino no caminho. Você tem que estar junto. Não é instrui o menino o caminho. Ei filho, vai naquele caminho. Não. No caminho é andar junto. Não adianta você querer exigir do teu filho algo que você não está no caminho com ele. Não adianta você querer que ele trilhe no caminho se você está fora do caminho. Tem alguém me entendendo? Diga glória a Deus aí. Quer que o filho ande no caminho, mas eu pergunto para você, meu querido papai e minha querida mamãe que está me assistindo, você está no caminho? Não adianta querer que o seu filho esteja no caminho, se você não está no caminho, porque a Bíblia diz que você tem que instruir o menino no caminho, você tem que estar com ele neste caminho. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Instrui o menino no caminho, é andar junto. É instruir ele no caminho, estar presente no... Você também tem que estar no caminho, a mamãe tem que estar no caminho, o papai tem que estar no caminho, para que a criança possa andar no caminho, junto com seus pais, no caminho. Aleluia, tem alguém me entendendo aí, dizendo glória a Deus?
Tem que andar juntos. Então, meu querido papai que me ouve, minha querida mamãe, é importante, muito importante você andar no caminho. Não adianta vir à igreja e colocar seu filho na igreja e vir buscar na hora que acabar o culto. Isso não é ensinar o caminho. Isso não é ensinar no caminho. Não, você tem que vir com ele, você tem que estar com ele, ler a Bíblia com ele, orar com ele, adorar com ele. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Tem pai achando que está fazendo muito por levar o filho na porta da igreja, entregar e depois vem buscar. Isso não é criar filhos. Criar é estar no caminho com ele. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Ensina, instrui o menino no caminho. No caminho. E então instruir no caminho é estar juntos. E quando está juntos é ensinar o quê? A palavra. Ensinar a verdade. É instruir a criança. Então é importante nutrir esta criança com a palavra, alimentar a alma do seu filho. Eu acho lindo porque a minha nora, ela deu-nos um presente, né? Meu filho e minha nora me deram uma netinha, Maria Fernanda, e ela está linda, ela está crescendo, mas a mãe está sempre amamentando, a Beth está sempre amamentando ela, e ela está crescendo para a glória de Deus. Por quê? Porque ela não está desnutrida, ela tem alimento. Aleluia. Nossos filhos agora no reino espiritual, nós temos que aplicar essa verdade da mesma maneira, da mesma sorte. As mamães e os papais têm que nutrir o seu filho com a palavra. Eu queria perguntar para o papai que está me assistindo, para a mamãe que está me assistindo, vovô que também está me assistindo, a vovó que pode contribuir, mas não é responsabilidade sua, mas você pode contribuir. Tem nutrido aí o seu filho, a sua filha, o netinho com a palavra? Você tem sido alguém que tem ajudado a alimentar esta criança, este jovem, este adolescente, para que ele seja nutrido e a alma desta criança não seja desnutrida? Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Porque uma alma, uma pessoa com fome, ela come qualquer coisa que vier. Então nós não podemos deixar nossos filhos desnutridos. Alimente ele com a palavra, alimenta ela com a palavra. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. É ensinar, é alimentar. Gente, o que não... E a palavra de Deus está cheia de conselhos para os mais jovens, tanto para os adultos, quanto para os anciãos, quanto para o mais jovem. Quer ver? Vou usar alguns textos da Bíblia aqui rapidamente, porque meu tempo é muito pouco. Olha o que diz Provérbios, como a gente está em Provérbios, capítulo 13. Gabriela, me ajuda aí. Olha uma palavra que você pode usar, meu querido pai. Eu estou dando algumas dicas de textos da Bíblia que você pode usar para alimentar teu filho, a tua filha. Provérbios capítulo 13, versículo 20. Olha uma palavra que você pode usar para nutrir o seu filho e a sua filha. Anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Olha que palavra para ministrar o seu filho, a sua filha. Cuidado, meu filho, com quem você anda. Olha o que a Bíblia diz: anda com os sábios. Então é o dever do pai, é dever da mãe orientar. Tem gente querendo jogar essa responsabilidade para cima de pastor. Eu fico até com medo. Tem algumas irmãs aí que os filhos já não têm mais o que fazer com eles, aí fica ameaçando, dizer, eu vou te levar para o pastor, como se o pastor pudesse fazer alguma coisa. Eu não fui chamado para criar seu filho. Eu fui chamado para ensinar a doutrina, a palavra de Deus. Quem tem que alimentar esta criança, quem tem que alimentar esse jovem, esse adolescente, é você, mãe, é você, pai, com a palavra. E outra coisa, no caminho. Aleluia. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Tem muitos textos aqui. A fé, irmã Fernanda, irmão Diácono Eliseu, a fé começa em casa. Anota isso aí. A fé começa em casa. É dentro de casa que os nossos filhos aprendem a adorar a Deus, aprendem a servir a Deus, aprendem a palavra, aprendem o temor. É dentro de casa que os nossos filhos têm que aprender os primórdios da fé. Quem são os discipuladores dos nossos filhos? Nós, pais. Infelizmente, o que não falta hoje são de mestres muito ruins dentro de casa, que são péssimos mestres e que estão criando terríveis discípulos. Salmo de número 101. Abra sua Bíblia. Salmo
Vamos lá. Outro texto que você pode usar, muito interessante, para o seu filho, para a sua filha, nutrindo a alma dele, a alma dela. Olha, Salmo de número 101. Olha o que diz a Bíblia. Vai marcando aí, vai anotando. Eu falei para você anotar, porque é importante. Olha o que diz Salmo 101, versículo 3. Salmo 101, 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Olha que texto para o pai ensinar para o filho. Filho, cuidado com o que você está assistindo. Cuidado com o que você está vendo. Cuidado com... são os pais que devem orientar os seus filhos. Olha o que diz a Bíblia. Mostra para ele. Quando você faz isso, você está nutrindo a alma do teu filho. Você está alimentando ele ou ela com a palavra de Deus. Esta é a primeira verdade. A outra verdade que eu gostaria de compartilhar com você, que os pais devem ter muito cuidado, porque Colossenses diz, não irritei a vossos filhos. Os pais devem ter muito cuidado, atenção ao que o pastor vai falar nessa noite. Os pais devem ter muito cuidado com as agressões psicológicas. Agressões aos filhos, psicologicamente falando. Eu vou explicar o que é isso. Muitos filhos estão sofrendo agressões psicológicas dentro de casa. Por quem? Pelos seus próprios pais. Eu quero deixar uma palavra aqui para os pais que estão me assistindo nessa noite. Você que está nessa live comigo, preste bem atenção, meu querido que está me ouvindo. É muito perigoso quando cobranças e críticas se tornam normais dentro de casa. Cuidado. Cuidado que os filhos só conseguem ouvir dos pais cobranças e críticas. Cuidado que isso pode causar um transtorno na personalidade do seu filho e da sua filha. E como pais nós temos que ter muito cuidado, por quê? Porque nossos filhos são seres dotados de sentimentos e emoções. E por serem seres dotados de sentimento e emoções, eles esperam e necessitam receber dos seus pais o quê? Palavras de elogio, incentivo e motivação. E muitas dessas crianças que estão hoje com sérios problemas de transtornos de comportamento, estão desta maneira, porque sofreram dentro de casa agressões psicológicas. Eu vou explicar, eu estou bem devagar, eu não vou correr, porque o que Deus me deu aqui é muito forte, eu preciso transmitir para a tua vida. Nós temos que ter cuidado, porque dentro de casa não pode faltar. É dentro de casa que nós temos que criar um ambiente em que os nossos filhos se sintam abraçados, incentivados, motivados, inspirados para viver a vida. E o que não falta hoje é jovem querendo morrer. E por quê? Vou chegar, segura aí. Por que nós hoje estamos vivendo uma sociedade com tão grande número de jovens querendo morrer? Que não querem mais viver, que não tem mais alegria dentro de casa. Aonde está o erro? Então a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes nós, eu e você, podemos estar errando sem perceber. Quer ver? Vou dar um exemplo muito claro para você, desse perigo que a gente corre. Filho chega em casa muito alegre, feliz da vida com a sua avaliação. Ele fez uma prova na escola e ele recebeu uma nota 8, valia 10, ele tirou 8 e ele chega em casa todo alegre, motivado por causa daquela nota. E aí ele chega em casa e diz: pai, mãe, tirei 8, estou muito feliz. E a resposta que ele recebe do pai e da mãe diz: você tinha que ter tirado 10. Não fez. E quando tira 10, tirei 10, não fez mais que obrigação. Ele não recebe uma palavra de elogio, uma palavra motivadora. Eu tenho visto, e eu sou professor do ensino fundamental 2,
sou professor do ensino médio. E eu tenho visto alunos dentro da sala de aula, cheios de medo, insegurança, nervosos. Com o quê? Com a cobrança que recebem do pai e da mãe dentro de casa. Eu já vi aluno dentro de sala de aula, por causa das cobranças excessivas e das críticas excessivas que recebem de dentro de casa do seu próprio pai e da sua mãe. Eu já vi alunos dentro da sala de aula bloquear, não conseguir fazer avaliação e começar a chorar, dar uma crise de choro, o desespero imenso bate o coração, a criança começa a chorar desesperada. Por quê? Porque ele se sente na responsabilidade por causa da cobrança excessiva de tirar uma nota alta. Isso é perigoso. Você pode estar infligindo na área emocional do seu filho. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Talvez você não esteja percebendo, mas você está criando nele uma crise de ansiedade. Preste bem atenção. Todos nós temos limites. Tem crianças, e nós sabemos disso, quem faz um pouco de pedagogia sabe disso, que o limite dela é aquela nota, é a nota 6, é a nota 7, é o limite, ele não consegue ir mais além. E aí, quando ele chega em casa, ele precisa de um pai, de uma mãe motivador, diz: que bom, meu filho, que você conseguiu. Ele precisa de alguém que o motive, que lhe dê uma palavra de ânimo. Se tirou a nota vermelha, espanca a criança, bate, quando na verdade ele precisava de alguém que sentasse com ele e perguntasse: o que aconteceu? Por quê? Será que foi porque você não estudou o suficiente? Vamos pensar juntos, vamos analisar essa questão juntos. O que nós podemos fazer para te ajudar? Mas não, ele chega em casa, é críticas, é palavras de maldição, você é um zero à esquerda, você nem devia ter nascido. Aí faz comparação, porque o filho de fulano só tira 10 e você só tira nota vermelha. Você é um burro, é um idiota, é uma besta, é uma mula, e você não entende que isso está fazendo mal a esta criança, que você está destruindo o emocional do teu próprio filho e da tua filha dentro de casa, agredindo ele psicologicamente. E tem pais que são peritos em críticas. E eu quero deixar uma palavra pastoral para esse pai, para essa mãe que está me ouvindo. Valorize. Não seja um perito em críticas, mas seja um perito em ensinar, motivar, refletir com seu filho e fazê-lo pensar. Pense nisso, isso é importante. É muito importante então nós pensarmos, cuidado com as agressões psicológicas dentro de casa. Cuidado com as atitudes que levam seus filhos à desmotivação. Eles se sentem desmotivados. Nós como pais devemos ser instrumentos de motivação, de encorajamento, de animá-los a tentar mais uma vez, a ir em frente, a seguir em frente e conseguir. É isso que Deus espera de nós. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Eu li um texto de um livro do doutor Augusto Cury. Ele escreveu um livro fantástico. Eu deixo até a indicação do livro para os irmãos que estão me assistindo e vocês que estão aqui. É um livro fantástico do Augusto Cury. Ele diz: pais brilhantes, professores fascinantes. Esse livro é maravilhoso. E ele escreve algo, até anotei, ele diz assim: pense nisso. Às vezes insistimos anos a fios, dizendo as mesmas coisas, e os filhos continuam repetindo os mesmos erros. Eles são teimosos e nós estúpidos. Porque se nós percebemos que o que estamos falando não está tendo resultado, o que nós precisamos fazer? Mudar a atitude. De repente o problema não está no jovem, na criança e no adolescente. De repente o problema está nos pais, que não estão sabendo lidar com aquela atitude do filho.
E aí estão sempre gritando, tentando da mesma maneira e não há sucesso na correção. Será que não é necessário mudar a atitude? Os mesmos erros, diz Dr. Augusto Cury, necessitam de novas atitudes. Eu preciso repensar o que eu posso fazer para corrigir meu filho melhor. Eu preciso repensar o que fazer para mudar a atitude dele. Se a forma com que eu estou lidando com ele não está resolvendo, eu preciso mudar. Se eu não consigo fazer com que ele mude, então sou eu como pai que preciso repensar como mudar para tentar mudar o meu filho. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É isso que nós precisamos entender como pais. Uma coisa importante eu queria destacar para vocês aqui nessa noite, é que comportamentos inadequados de filhos, preste bem atenção, muitas vezes um comportamento inadequado de uma criança, de um jovem, de um adolescente, são clamores de jovens, de adolescentes, de crianças, que estão implorando a presença, o carinho e a atenção dos pais. Eu vou repetir, porque alguém possa não ter me ouvido aí. Muitas das vezes comportamentos inadequados são clamores de crianças, jovens e adolescentes que estão implorando a presença, o carinho e a atenção dos pais. Muitos pais no desespero, na aflição, quando vê os filhos extremamente angustiados, quando vê os filhos com atitudes estranhas, correm logo para levar para o psicólogo. Não que não seja necessário, não que não seja útil, mas às vezes o que eles precisam é da atenção dos pais. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Às vezes o que eles estão precisando não é de um bom psicólogo, mas da presença do pai, da presença da mãe, da atenção, do carinho, do respeito, de uma palavra motivadora. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aqui nesta noite. Tem gente me assistindo aí. Filhos que estão pensando em morrer. E hoje, gente, o número de crianças, jovens e adolescentes que pensam em morrer é enorme. E o suicídio entre essa classe cresce. No fundo, preste bem atenção, aqueles que querem morrer, no fundo eles querem viver. E eu vou deixar uma denúncia muito séria para você, meu querido pai que me assiste, minha querida mãe que me assiste. Quando seu filho, seja ele um moço, uma moça, um jovem, um adolescente, diz que quer morrer, diz que não quer mais viver, acenda a luz de alerta, leve a sério essa denúncia. Alguma coisa está errada e você, pai, você, mãe, é a melhor pessoa para averiguar, investigar o que está acontecendo. Mas às vezes não temos tempo, não estamos com cabeça para isso. Eu tenho muita coisa para fazer e vai deixando passar, e vai deixando passar, e vai deixando passar, e essa criança se torna uma criança doente. Então nós precisamos entender que este é um conselho bíblico para nós. Outra coisa importante para você nessa noite que está me ouvindo, os irmãos estão atentando, diga glória a Deus. Prepare, anota aí. Conselho de Deus para os pais. E essa aqui eu quero destacar. Deixa eu beber uma água aqui, peraí. Querido pai, querida mãe que me ouve nessa noite, nesse culto da família, nesse seminário da família, em que eu estou trabalhando a questão pais e filhos. Eu tenho uma nota importante: prepare o seu filho para os fracassos. Eu vou explicar isso. Prepare o seu filho para os fracassos. Ensina. E como eu preparo, Fernanda, meu filho e minha filha para os fracassos? Porque tem pais que não se preocupam de ensinar os seus filhos a superar fracassos. E como que eu ensino, irmã Kátia, que está me ouvindo ali em cima na galeria, como eu ensino os meus filhos a superarem fracassos? Porque na verdade a gente precisa ensinar para os filhos que a vida não é feita só de sucesso. Que a vida não é feita só de portas abertas. Tem portas que fecham. E como que eu ensino o meu filho e a minha filha acerca do fracasso? Como que eu ensino? Eu ensino dizendo a ele e a ela não. Ah, meu Deus do céu, vai pegar hoje, aleluia.
Eu ensino os meus filhos a superarem fracassos, impondo limites. Quando eu não digo não ao meu filho, quando eu não digo não à minha filha, quando eu não contrario as suas vontades e faço todas as vontades, isso é muito perigoso. E tem pai e tem mãe que gosta de fazer as vontades do filho e não se preocupa em contrariar o seu filho. Não, se eu contrariar ele, ele vai chorar. Ei, deixa chorar. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Não faça todas as vontades dos seus filhos. Ensine a eles a ouvirem não. Imponha limites. Deixa ficar contrariado. Deixa ficar de bico. Deixa chorar. Não importa. Ele tem que aprender dentro de casa que na vida tem limites. Que a sociedade tem limites. Que lá fora ele vai ouvir não. Que lá fora ele vai fracassar. Ele precisa aprender isso aonde? Na escola. É aonde é? Dentro de casa. A escola é dentro de casa. É ali que ele vai aprender a ouvir não. Cuidado com o filho que pai nunca diz não, faz todas as vontades. Eu vou deixar um texto da Bíblia para você que está me assistindo. E eu tenho visto muitos pais que fazem a vontade dos filhos. Chega na igreja, a criança fica à vontade. Pode virar tudo de cabeça para o ar e o pai está ali. Ei, imponha limites. Quem tem que impor limite não é pastor que tem que chamar a atenção de filho, de membro de igreja que não sabe se comportar dentro da igreja. É em casa, é o pai e a mãe que educa, que ensina, que impõe limites, que ensina ele a ser uma criança educada, comportada. Mas o pai faz todas as vontades. Ele não ouve não do pai, não ouve não da mãe. E quando essa criança crescer e encarar essa sociedade pós-moderna, em que o não está constante presente nas esferas da sociedade, que ele ouvir não, ele não vai saber reagir. Porque ele sempre ouviu sim, tudo pode para ele. Mas quando ele criar asas e voar, ele vai ver que a vida não é assim. E quem falhou? Ele? Não, os pais que não o ensinaram, não colocaram limites. Olha o que diz a Bíblia. Espera aí, olha o que diz 1 Reis. Abra sua Bíblia, no primeiro livro dos reis de Israel. Abra aí, por favor. Primeiro livro dos reis de Israel. Abre aí. Capítulo de número, bota para mim aí, Gabriela, por favor. 1 Reis, capítulo de número 1. Versículo de número 5. 1 Reis 1:5. Os irmãos do Facebook estão entendendo aí? Diga glória a Deus. Ponha limites. Fale não para ele, fale não para ela. Ele tem que aprender a ouvir não já desde bebezinho. Não. Olha, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Eu e minha esposa, a gente gosta muito de animais e a gente tem gatos em casa e a gente é apaixonado pelos nossos gatos. Até os gatos do pastor incomodam muita gente. Tem pessoas que, coitados dos gatos, não fazem mal a ninguém, são dóceis demais, são castrados, bem cuidados, ficam em casa. A gente senta na mesa para comer, com os nossos, tomar o café, vem um gatinho, ele pula na cadeira, mas ele não sobe a mesa. Nossos gatos. E por que não sobe a mesa? Quando ele senta na cadeira e olha para mim, eu digo, não. Ele já não sobe. Nós temos que aprender a educar os nossos filhos. Eles precisam ouvir não. Impor limites. Eu usei exemplo do meu gatinho, porque os nossos filhos já estão grandes. Mas pergunte ao Gabriel e a Gabriela, se eles foram ensinados sem ouvir não. Eles ouviram muitos não. E eu não me arrependo de nenhum não que disse para ele ou para ela. E algumas vezes o meu não levou Gabriela a chorar muito. Levou Gabriel a chorar muito. Não importa, é não. Porque eu sei que o não naquele momento é o melhor para a vida deles. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Não.
Olha o que diz 1 Reis, capítulo de número 1, versículo 5. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizestes assim? E era ele também muito formoso de aparência, e Agite o tivera depois de Absalão. Sabe por que esse menino se levantou contra o próprio pai? Querendo tomar o trono do próprio pai. E sabe por que ele ficou rebelde desse jeito? Porque o pai nunca o contrariou. Fazia todas as vontades, criou uma cobra. Tem que ter muito cuidado, irmãos. Diga não. Imponha. Ei, deixa eu usar a Bíblia. Posso usar a Bíblia para vocês? Quando Deus criou seus filhos, Adão, que para Deus é filho, quando Deus criou Adão e Eva, os dois filhos do jardim, vamos ver o que Deus falou para eles? Gênesis, abre a sua Bíblia, capítulo 2, vamos lá. Gênesis, capítulo 2. Vamos ver na Bíblia. Quando Deus criou seus filhos, vamos ver. O Pai eterno. Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 15. Bota na tela para mim, Gabriela, por favor. Versículo 15, 2:15, quem achou, diga amém. Olha o que diz o texto. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha que orientação. Ei, Deus cria, diz: vocês podem fazer tudo, menos comer do fruto dessa árvore. Não pode comer, não. Gente, ei, se você pegar os 10 mandamentos, você vai ver Deus dizendo ao povo de Israel: não, 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 não. Aleluia. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Não adulterarás, não matarás, não darás falta. Ei, não, Deus é um Deus que nos ensina a ouvir não, porque Ele entende que às vezes ouvir não faz bem para a nossa vida. Então nós, como pais, nós precisamos dizer não para os nossos filhos. Deus, quando criou o mar, Ezequiel, pena que o teu tempo é pouco, Deus cria o mar, e tem vários textos na Bíblia que Deus disse ao mar: daqui não passa, aqui é o teu limite, pode vir até aqui, mas a areia eu coloco como limite para você. Meu Deus, alguém está me entendendo? Diga glória a Deus aí. Mostre para os seus filhos que existe limite. Quando Deus chamou Moisés, eu gosto da Bíblia porque a Bíblia me fascina, irmãos. Quando Deus chamou Moisés na sarça, Deus chama Moisés e Moisés vai se aproximando. Ele diz: não te aproximes, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Deus já chama dizendo não. E aí, quando o filho não ouve não, a gente cria adultos imaturos, mimados. Cresce uma pessoa mimada, chora à toa, qualquer coisa fica de bico. Por quê? Porque dentro de casa era paparicado, fazia todas as vontades, tudo o que queria tinha aí. Aprenda a dizer não para o seu filho. Então nós precisamos entender isso. Que nem tudo, é pena que o meu tempo é pouco para falar desse assunto, mas preste bem atenção. Nós precisamos aprender que é importante estabelecer limites, mostrar para eles: irmã Ana é experiente, quem sou eu para falar para a irmã Ana já com toda a sua experiência, mas dizer para os filhos que existem coisas que são inegociáveis. Nem tudo que o seu filho e sua filha pedir você vai deixar, porque existem coisas que você pode até negociar, mas existem coisas inegociáveis. Que negócio é esse? Filha, minha filhinha, jovem, adolescente, pediu para dormir na casa do namorado. Isso é inegociável. A resposta é não, e não, e não, e ponto final. Não, vou fazer à vontade, porque eu confio na minha filha. Ela é... Tem coisas que é negociável, irmão. Vai chorar, vai fazer bico, vai pular, vai virar cambalhota. Não há problema, mas é não, é não. É inegociável. Tem coisas que a gente pode até ceder e negociar, mas existem coisas que são inegociáveis. E os nossos filhos precisam aprender a ouvir
Não. Está dando para mim entender? Os irmãos estão compreendendo? Aqui no Facebook os irmãos estão entendendo? Então nós precisamos entender, tá? Que os pais, eles são os conselheiros, os que vão orientar os seus filhos. Por que a gente diz não, Fernando? Por que a gente diz não, Diácono Carlos está aí atrás? Por que a gente diz não? Porque a gente quer o bem deles. Porque nós temos um pouco mais de experiência. Então nós orientamos os nossos filhos. Eu lembro, né, eu já contei isso aqui na igreja, que meu pai nunca quis me dar uma bicicleta. E eu passei por cima da palavra dele, trabalhei, consegui comprar minha bicicleta. Mas no dia que eu saí com a minha bicicleta, eu tive uma queda feia, quebrei minha clavícula numa fratura terrível. Por quê? Porque eu não levei a sério o não do meu pai. Por não levar a sério o não do meu pai, eu sofri as consequências. E por que meu pai tinha receio de me dar a bicicleta? Porque ele lá no passado, ele teve um acidente muito feio de bicicleta. Ele guardava aquele acidente na memória. E ele tinha receio de que os filhos sofressem o que ele sofreu. E eu acabei sofrendo a mesma coisa. Por quê? Porque eu passei por cima do não dele. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Se tem algum filho entendendo, ei, aprenda, atente para o não do teu pai, não da tua mãe, que pode ser um não divino, pode ser um não de Deus, que está te preservando de uma situação terrível. Tem alguém me entendendo? Diga glória a Deus aí. Tem alguém assistindo comigo essa live nesta noite? Tá dando glória a Deus aí? Então os pais são os orientadores. Ei, preste bem atenção. Pai não é manipulador, pai é orientador. É diferente. Quer ver? Abre a sua Bíblia, por favor. Salmo, abre a tua Bíblia. É bom falar para a família, né? Assim, não é muito atraente para muita gente, mas é tão importante falar para a família. Eu não sei se os irmãos do Facebook estão gostando. Se estiver gostando, posta aí para mim aqui, que eu estou antenado aqui no que vocês estão comentando aqui. Salmo de número 127 é o Salmo. Abre aí o Salmo 127. Estou vendo os irmãos dando glória a Deus aqui no Facebook, dizendo é verdade. Irmã Fabiana está dando, é verdade. Isso aí, irmã Fabiana, glória a Deus. Os irmãos estão participando. Cecília está dando glória a Deus lá, né, Cecília? Salmo 127. Então os pais, Ezequiel, são orientadores. E isso a Bíblia me mostra. Olha o que diz Salmo 127. Preste bem atenção. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, então está falando de família. Casa aqui é família. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão das dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são o quê? Herança do Senhor. Significa dizer que é algo que Deus deixou para nós. A herança é algo que nós recebemos do Pai. Então os filhos é uma herança, é algo que nós recebemos de Deus. E o fruto do ventre, seu galardão. Mas eu não quero me deter nesse versículo, eu quero me deter no versículo de número 4. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Alguém entende o que é isso? O que o salmista está querendo dizer? Deixa eu explicar para você. Os filhos são como flechas. Enquanto eles estiverem na nossa aljava ou nas nossas mãos, nós vamos direcionando. Então está debaixo do teu teto, é você que orienta, é você que direciona, é você que... Só que vai chegar um momento que eles vão casar e vão sair. Então a flecha é atirada, sai, já não está mais sob o teu controle. Então enquanto essa flecha estiver nas tuas mãos, cuida bem, direciona bem, aponta para o alvo direitinho. Porque depois que você soltar, que ele vai casar, vai seguir a vida dela, não queira monitorar, porque flecha que já foi soltada não tem como mudar a direção dela. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Mas tem pai que quer, depois que a flecha já foi atirada, monitorar, tentar mudar. Ei, ele agora é casado, ela agora é casada. Tem pai que quer interferir, tem mãe que quer interferir, que quer dar palpite. Ei, você pode dar conselho, mas ele agora já tem a vida, a flecha já foi atirada. Deixa eu beber uma água aqui, isso aqui foi forte demais. Filhos são flechas na mão do valente.
Então o meu filho Gabriel, já tirei a flecha, foi embora. Foi embora. Já foi. Já foi. Eu não tenho mais como mudar a direção daquela flecha. Agora a Gabriela ainda está na minha. Já saiu da aljava, está com 20 anos, está na minha mão. A aljava é bebê. Já está na adolescência, já saiu da aljava, já está. E eu estou direcionando ela com oração, orientação. Vai chegar um momento que também ela vai embora. Vou ter que soltar essa flecha. Por isso que eu tenho que apontar o alvo certo, mostrar para ela o alvo certo. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Por isso que é responsabilidade dos pais. Enquanto essa flecha está na tua mão, tu aponta o alvo, mostra o alvo, diz que é ali que tem que acertar. Tem alguém me entendendo aí, dando glória a Deus aí? Então prepare os seus filhos. Prepare os filhos. Um outro assunto importante, eu ainda tenho alguns minutinhos, eu peço a atenção. Fica comigo aqui, não vai embora não. Fica comigo. Pais devem, anote isso aí. Pais devem reconhecer os seus erros. Preste atenção porque isso é muito importante. Pais devem reconhecer os seus erros. É muito perigoso o pai, aquele pai que se acha que está certo em todo momento. Ele em nenhum momento ele reconhece o seu erro. E pais erram. Eu já errei com os meus filhos. E quando nós erramos, não existe lugar melhor para os nossos filhos aprenderem isso em casa com os pais. Nós nos humilhamos, reconhecemos o erro e às vezes nos aproximamos do filho e pedimos perdão. Papai errou. Papai não deveria ter falado dessa forma. Papai não deveria ter agido dessa forma. E quando a gente faz isso, nós estamos ensinando nossos filhos a serem humildes e reconhecer os seus erros. Mas quando os filhos não têm isso dentro de casa, na maioria das vezes eles vão se tornar pessoas arrogantes. Arrogantes. Que vão se achar sempre certos, porque eles foram criados neste ambiente. É dentro do ambiente que nós temos que ensinar bons modos, como por exemplo, tem pai que nunca diz para o filho, muito obrigado. Às vezes eu sento na mesa, a minha filha, tem dia que ela prepara o meu prato, a Gabriela. Ela sabe o que eu gosto de comer, ela prepara o meu prato, traz, coloca na mesa, e eu digo para ela, meu amor, muito obrigado. Mas tem filhos que nunca ouviram dos seus pais, muito obrigado. Não. Não tem mais que obrigação. Sou eu que pago. Sou eu que boto comida dentro de casa. Sabe? Ver o filho limpando, ou a filha limpando a casa, limpando o quarto, em vez de dar uma palavra de elogio, não. Não tem mais que obrigação. E aí você encontra jovens, adolescentes e adultos, que não sabem dizer obrigado. Você pode fazer o que quiser por eles. Eles não sabem dizer muito obrigado. Sabe por quê? Porque eles não aprenderam isso dentro de casa. Eles não aprenderam com seus pais dizer muito obrigado. São mal agradecidos. E isso não se aprende na escola. Isso se aprende dentro de casa. Quem está me entendendo? Não, eu vou esperar você dar um glória a Deus aí. Quem está dando glória a Deus aí? Diga glória a Deus. Para finalizar. Finalizando essa palavra de hoje. Pais criando filhos com emoções envelhecidas. Sabe, hoje a gente lida com jovens que as emoções deles estão envelhecidas. Eles não estão satisfeitos com nada, reclamam do corpo, reclamam da roupa, reclamam do amigo, reclamam da falta de dinheiro
reclama da escola, reclama do professor e chega ao ponto de reclamar até de ter nascido. E a gente lida com essa juventude. E às vezes essa atitude só apenas está reproduzindo o comportamento que ele tem às vezes dentro de casa dos próprios pais, que também reclamam, que são reclamões, que reclamam da vida, que reclamam de tudo, reclamam do pastor, reclamam do professor, reclamam da escola, reclamam do governo, reclamam do presidente. E você está criando um jovem dentro de casa que não consegue olhar e ver as coisas boas da vida, que não conseguem olhar para o sol e dizer, nossa, que dia belo. Sabe por quê? Porque eles nunca viram o pai fazer isso. Que noite bonita, vamos ficar aqui nesse luar olhando da noite hoje. Eles nunca viram isso no pai. Eles só encontram no pai e na mãe pessoas que reclamam de tudo. Já entram em casa reclamando. Cadê a comida? A comida está fria. Cadê a roupa está mal passada. Cadê o quarto está bagunçado. Então eles lidam com essa... Então cria neles isso. Parece que esses jovens vão crescendo nesse ambiente e se tornam jovens envelhecidos. Você encontra gente com 60 anos jovial na alma, cheio de alegria, cheio de paz, e encontra jovens envelhecidos, aborrecidos, que só sabem reclamar. A comida nunca está boa para eles, a roupa nunca está boa para eles, a casa nunca está boa, o som nunca está bom, a escola nunca está boa, o professor nunca está bom, a escola dominical nunca está bom, nada está bom, porque estão envelhecidos na alma. Por quê? Porque eles aprenderam, influenciados dentro de casa por pais assim, que nunca levou os filhos a olhar o lado bom da vida, que nunca ensinou o filho a ser agradecido a Deus por mais um dia, de sentar na mesa com os filhos e dizer, vamos agradecer a Deus, ao papai do céu, porque nos deu essa comida tão bendita, que nunca viu o pai chegar em casa com compras e vai, vamos fazer uma oração, porque papai do céu deu para a gente recursos, para a gente fazer compra. Que alegria, que bom termos as compras em casa. Eles nunca viram isso em seus pais. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Então nós precisamos ter cuidado de saber administrar filhos, para que eles sejam pessoas saudáveis. Eu quero encerrar. Gabriela, me ajude aí, botando um fundo aí para a gente. Preste atenção. Eu li algo em um livro, que ele disse assim, nós reparamos a torneira que está vazando água na cozinha, pingando água. A gente repara. E imediatamente aquilo ali incomoda a gente, e a gente vai e prepara lá e conserta. Mas muitos pais não reparam que a alegria, a esperança e a vida dos seus filhos estão se esvaindo. É muito triste isso, é lamentável isso. A minha oração nessa noite é que Deus nos guarde como igreja. Deus nos guarde como igreja. É pena que o tempo não dá, porque o meu tempo é muito limitado, porque eu queria trabalhar uma área muito melindrosa, podia dizer assim, que é a questão de filhos de outros relacionamentos. O tempo é muito pouco, não dá para me falar, mas eu quero deixar um alerta aqui nessa noite, em nome de Jesus. Por causa da dureza do coração do homem, possa ser que exista ex-marido. Por causa da dureza do coração do homem, possa ser que exista ex-mulher. Por causa da dureza do coração do homem, possa ser que exista ex-sogra, ex-sogro. Por causa da dureza do coração do homem, possa ser que exista ex-cunhada e ex-cunhado. Mas nunca vai existir ex-filho. Nunca vai existir ex-filho. Filho é filho para a vida toda. Tem alguém me entendendo? É pena que o tempo não dá, Fernanda, para eu trabalhar um assunto tão importante, mas quem sabe numa outra oportunidade eu vou falar sobre isso. A questão dos filhos de outro relacionamento, e que estão sendo abandonados e esquecidos pelos pais, e os pais vivem como se eles não existissem.
E essas crianças que são abandonadas pelos seus, que consideram ex-pais, estão crescendo sem eles. E são crianças que estão doentes. E o Deus Todo-Poderoso não se agrada. Está buscando a Deus, está virando cambalhota na igreja, está pulando no poder, está falando em mistério, está pregando, está cantando. Mas como estão os filhos? Aquele que não governa bem a casa, não pode governar a casa de Deus. Que negócio é esse? De ex-filhos. Não assiste, não vê como está, não acompanha o crescimento, não orienta, está distante. Cuidado. Conselho que eu dou como pastor, Deus não se agrada disso. Porque para Deus, aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente é teu filho. Não importa as tuas atitudes erradas. Não importa as escolhas que você fez lá e que levaram a ele não estar mais no convívio. Continua sendo filho. Continua sendo filho. E você, minha querida, que casou com esse moço que tem filho de outro relacionamento, você sabia. Se você não sabia, há uma justificativa, mas não vai ser suficiente para fazê-lo você deixar essa criança, abandonar essa criança. Filhos de outro relacionamento é uma questão muito complexa, mas serão sempre filhos. E eu não posso deixar como pastor de dizer, eles também precisam de cuidados. Eles também precisam de apoio. Eles também precisam de presença. Crianças que estão doentes por causa da separação dos pais. E para piorar a situação, não apenas a separação, eles se sentem abandonados, esquecidos, desprezados. O pai ainda tem coragem de ir para a página do Facebook e postar foto com outro filho, passeando, brincando. E aquele lá, do outro relacionamento, abandonado, esquecido, doente, nas drogas, desviado no tráfico. E nós como igreja, ficamos quietos com relação a isso. Nós como igreja não vamos denunciar, não vamos proclamar a justiça de Deus, não vamos entender. Ei, quando Malaquias profetizou, Malaquias levou isso e proclamou essa injustiça que era feita. Mulheres que estavam no altar de Deus chorando, porque os maridos haviam abandonado elas. Mas parece que está tudo bem, está caindo fogo. Eu estou falando em língua, fogo está caindo. Deus não se agrada. Eu não vim aqui para fazer cócega em egos de ninguém. Eu vim aqui como profeta de Deus para a tua vida, como mensageiro do Senhor, dizer que filho é filho a vida toda. E nós como pais temos a responsabilidade sobre a vida deles. E seremos cobrados por isso, porque filhos são herança do Senhor. Que Deus nos guarde. Fiquemos de pé, vamos orar. Mensagem dura, né, pastor? Mensagem dura. Eu não posso deixar de falar o que Deus manda, não. Porque o dia que eu deixar de falar o que Deus manda, Deus tira e bota outro. Cuide dos seus filhos. Cuide bem. É a sua responsabilidade. Deus te deu. Não desista deles. Ei, eu preciso dizer isso para alguém que está me ouvindo. Não desista dos seus filhos. Não desista da tua filha, não desista do teu filho. Não desista. Ore por eles. Interceda. Eduque-os. Ensine-os no caminho do Senhor. Tenha cuidado deles. Zele por eles. Se você não fizer isso, possa ser que você seja cobrado um dia por isso. Possa ser que você sofra consequências por causa das tuas atitudes. Vamos orar. Vamos clamar. Eu vou pedir a minha esposa, irmã Fernanda. Já preguei, então a minha esposa vai ministrar essa palavra. Uma palavra de oração, Fernanda, e a palavra de oração é para os pais. Que o Senhor nos ensine. Ainda dá tempo de mudar. Meu querido que me ouve, minha querida que me ouve, pastor, hoje eu ouvi essa palavra, mas como eu tenho errado como pai, como mãe? Nós erramos. Eu não estou aqui para te condenar, muito pelo contrário, eu estou aprendendo também. Mas ainda dá tempo de consertar. Ainda dá tempo de reparar muitas coisas. Ainda dá tempo de rever algumas coisas. E este é o momento. Se Deus está falando, este é o momento. Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos abençoe. Que sejamos pais e mães melhores. Quem deseja isso, diga glória a Deus.
Hoje, Fernando, nós não queremos dinheiro, porta de emprego, milagres, curas. Não. Hoje nós queremos receber de Deus sabedoria. Que o Espírito de Deus venha nos ajudar a ser pais melhores em nome de Jesus. Amém, oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui com o nosso coração grato a Ti, Senhor, por ouvir a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, ela nos liberta. A Tua palavra, Senhor, descortina, Pai, as nossas vidas, como vivemos, como, Pai, estamos vivendo em família, como estamos vivendo como filhos de Deus. E nós queremos te agradecer por essa palavra, Senhor, e te pedir nessa noite que o Senhor nos ajude como pai, como mãe, que o Senhor nos ajude, Pai, a educar nossos filhos no Teu caminho, nos dê sabedoria nessa noite, nos dê graça, nos dê unção, nos ajude, Pai, se porventura, Pai, temos errado, que o Senhor venha com o Teu sangue sobre a nossa vida, nos perdoe e nos dê, Senhor, a oportunidade, o privilégio de consertar-nos, Senhor, diante do Senhor, de nos consertar com os nossos filhos, Senhor, na educação deles, Senhor. Pai, nos ajude em todas as áreas da nossa vida, pois nós somos eternos aprendizes, Pai. Não somos perfeitos, Senhor, mas queremos, Senhor, agradar ao Senhor, fazer conforme a Tua palavra. Hoje fomos instruídos aqui neste lugar. Se errarmos, Senhor, Pai, não há perdão para nós, Senhor, mas se colocarmos em prática, Senhor, o que ouvimos do Senhor nessa noite, teremos galardão do Senhor, seremos abençoados pelo Senhor, e é isso que nós queremos, Senhor. Queremos acertar, queremos ser abençoados, queremos ser melhores, Senhor, a cada dia, e nós necessitamos de Ti. Já temos a Tua palavra, fomos instruídos e queremos colocá-los em prática nessa noite, para a glória do Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, ajuda o Teu povo, ajuda os Teus filhos e as Tuas filhas, Senhor. Ajuda-nos, abençoe cada pai e cada mãe nessa noite. Assim oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Oh, glória. Quem pode dizer glória a Deus, irmãos? Olha, ainda dá tempo. Hoje, quem sabe depois dessa mensagem, você, meu querido papai, minha querida mamãe, não vai dar um abraço gostoso no seu filho, na tua filha, ou vai mandar uma mensagem porque de repente não está pronto, dizer: eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha. Talvez você tenha errado com seu filho, errado com a sua filha. Quem sabe hoje não é a noite de você mandar uma mensagem e dizer, abrir o coração e dizer: eu queria pedir perdão, papai está te pedindo perdão por ter errado tanto. Quem sabe hoje Deus não vai fazer isso em vidas aqui, que está me assistindo aí. Quem sabe hoje não é uma noite de restauração. Quem sabe não está precisando disso aí para restaurar esse jovem, essa jovem que de repente está se sentindo esquecido, abandonado, e está precisando de uma mensagem do pai, da mãe, dizendo: você é importante, eu te amo, me perdoe se eu falhei contigo, se eu errei, mas nessa noite Deus falou ao meu coração, e eu quero declarar meu amor para você. Aleluia. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Isso é evangelho, isso é Deus, isso é palavra de Deus, restauradora, curadora, saradora. Hoje eu creio que Deus está restaurando famílias. Quem crê assim, diga glória a Deus. Deus está restaurando famílias nessa noite, restaurando relação pai e filhos que de repente não está bem. Hoje é noite de quebrantamento, hoje é noite de mudança, hoje é noite de você sair deste culto diferente, ouvindo esta palavra de Deus. Eu quero mudança, eu quero ser um pai melhor, eu estou decidido a me tornar um pai melhor, uma mãe melhor. Me ajuda, Senhor. Oh glória, oh glória. Tem gente dando glória a Deus aqui no Facebook. Que importância o culto da família, como é importante o culto da família. Muito obrigado por sua presença. Abrace seu filho, abrace, sabe, porque muitos pais, não poucos, não fazem isso, e depois ficam lá na beira de um caixão, abraçando um caixão frio, e querendo abraçar o seu filho vivo, e não tem mais a oportunidade. Então, se Deus está te dando essa oportunidade, abrace, beije, diga que você ama, diga que Ele foi importante para a vida de vocês, peça perdão, que haja reconciliação, e o nome do Senhor seja glorificado, e toda força do inimigo seja repreendida, em nome de Jesus. Quem crê assim, diga glória a Deus. Quem crê assim, diga glória a Deus. Olha, eu quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês.
Muito obrigado pela presença, pela participação de todos vocês. Que esta palavra fique guardada no coração. E se você entende que essa mensagem é importante, compartilhe. Compartilhe a mensagem lá na tua página no Facebook. Compartilhe essa palavra. Que estenda as tuas mãos, que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja sobre toda a igreja de Jesus Cristo. E todos digam amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus abençoe. Fique com Deus. Um final de semana muito abençoado para você e toda a sua família.